Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Hoje é dia 23 de julho de 2021 e, obviamente, devido a essa data, o nosso tema não poderia ser diferente. A gente vai falar hoje sobre Olimpíadas, geopolítica e Tóquio 2020 mais um. Bom pessoal, para a gente poder falar dessas Olimpíadas, como a gente sempre faz aqui no canal, eu acho que seria interessante a gente inseri-la, né, tanto num contexto mais cotidiano da pandemia que nós estamos vivendo desde o ano passado, quando deveriam ser realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, mas também dentro do próprio conceito e dentro da própria evolução interna dos Jogos Olímpicos, né? Normalmente a gente traz, né, nesse período de Olimpíadas, muitas discussões sobre relações internacionais, casos interessantes, fatos importantes nesse processo, mas raramente a gente discute essa evolução das Olimpíadas como um todo, e é um pouco disso que eu gostaria de trazer aqui para a gente debater nesse vídeo de hoje e depois, obviamente, falar de alguns aspectos importantes a respeito das Olimpíadas. E nesse sentido é interessante porque eu recuperei um texto de um evento que eu participei em 2016, que tinha um pouco esse intuito de discutir as Olimpíadas, né? No caso, naquela época, as Olimpíadas do Rio de 2016, e é interessante perceber que nesse material eu começo falando o seguinte: é interessante, como que está escrito aqui, esse é um evento com um tema de extrema relevância, num momento em que vivemos aquelas que já estão sendo chamadas, tanto por meios de comunicação como diversos setores da sociedade civil, de as Olimpíadas mais politizadas da história. Há um fato interessante das Olimpíadas do Rio de 2016, de que elas começaram com um chefe de Estado no Brasil, uma chefe de Estado no Brasil, e terminaram com outro chefe de Estado, né? Porque foi bem no período de realização das Olimpíadas de 2016 que aconteceu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, justamente naquele ano, né? Também foi em 2016 que começaram, a gente estava ainda, né? Ainda não havia acontecido, mas era o período de eleição eleitoral, de campanha eleitoral nos Estados Unidos, com o Donald Trump já naquele momento, já consolidado como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, e uma campanha de pressão muito grande sobre a Rússia, que afetou a sua participação em 2016. Aqui no Rio, foi o momento em que a Rússia menos enviou atletas, porque a Agência Internacional de Antidoping considerou que houve individualmente culpa dos atletas russos de utilizarem substâncias, né, de aumento da capacidade, da performance dentro das competições esportivas, né? Ao mesmo tempo, como estava acontecendo aqui no Brasil, era um momento muito importante em que a gente não imaginava o que ia acontecer conosco posteriormente, e a gente imaginava que aquele era o caos, né? Nesse sentido, eu acho que tem algumas reflexões interessantes sobre as Olimpíadas que a gente pode trazer também aqui para as Olimpíadas de Tóquio de 2020 mais um, ou de 2021, como vocês preferirem, principalmente porque trata-se da primeira Olimpíada pós-pandemia do Covid-19. A gente não sabia até uma semana atrás se, por exemplo, haveria espectadores ou não assistindo às competições, aos Jogos. Foi na semana passada, uma semana antes do início dos Jogos, que o comitê organizador definiu que não haveria, então, pessoas assistindo às competições como normalmente acontece, né? E em que pese não haja esses espectadores, o número de casos de Covid-19 lá no Japão aumentaram muito desde o início das movimentações das últimas 2 semanas com relação aos atletas, comissões técnicos, jornalistas, enfim, que foram para lá para participar ou acompanhar esses jogos, né? Mas essa pista, né, deixada lá em 2016 apresenta alguns aspectos interessantes para a gente pensar, né? Por exemplo, o que a gente pode chamar de politização das Olimpíadas, ou a sua representação geopolítica de uma forma ou de outra, né? 2016,
Hoje eu tô gravando, né, esse vídeo antes de assistir a cerimônia de abertura, então não sei, não vou estar comentando aqui no ao vivaço a cerimônia de abertura do Japão. Eu gosto muito de assistir cerimônias de abertura, e nesse sentido, abertura e encerramento, né? E nesse sentido é interessante a gente perceber que se a gente divide, por exemplo, né, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que são hoje os dois maiores eventos internacionais esportivos, a Copa do Mundo de futebol masculino, a gente vai ver que no futebol a gente vê já de cara as intenções da FIFA, de marketização, né, de uma lógica mais mercadológica, e isso já desde a institucionalização da Copa do Mundo na década de 30. Enquanto que nas Olimpíadas a gente vê uma representação simbólica muito maior dos países que estão participando e principalmente do país que está sediando os Jogos Olímpicos. Então, assistir as aberturas das Olimpíadas é muito significativo para entender como que aquele país enxerga-se, como que ele enxerga o mundo e o que ele está propondo. Então é muito interessante verificar nos Jogos de 2012, em Londres, na cerimônia de abertura, muitos simbolismos e retóricas que vão ser utilizadas depois, em 2016, no Brexit, né? Então a gente enxerga um pouco essa continuidade e essa discussão, né? Então, alguns aspectos importantes aparecem aí pra gente, né? E pra gente entender o que acontece com relação às Olimpíadas, fazendo essa leitura a respeito das diversas formas de poder e realização dessa organização, né? No caso específico da geopolítica, normalmente a gente acaba focando de uma forma ou de outra nessa discussão mais simbólica. O que ela representa para o país envolvido, quais são as questões que estão relacionadas com esse debate. Mas, na verdade, trata-se da gente de debater outras formas a respeito de como que o poder mundial está dividido ao redor do mundo. Em que pese nas últimas décadas, nos últimos 30 anos, a gente tenha visto uma divisão desse aspecto, porque antes, até o fim da Guerra Fria, os treinamentos eles eram nacionais ou dos blocos, né? As pessoas não realizavam, não havia uma individualidade tão grande dos times e uma mobilidade internacional que permitisse, por exemplo, que a nossa competidora do surf, por exemplo, pudesse treinar no Havaí e vir para cá. Isso acontecia com poucos esportes, e geralmente os esportes mais elitistas, né, como a esgrima, como o hipismo, enfim, e não tanto com outros esportes onde as bases de treinamento, para os quais as bases de treinamento, né, representavam também a capacidade do país de treinar aqueles jogadores, né? Uma geração anterior à minha, a geração dos meus pais, por exemplo, lembra-se muito da Nadia Comaneci, né? Aquela ginasta que quebrou o placar da competição que ela fez, porque ela tirou o primeiro 10, o primeiro movimento perfeito da ginástica artística, o que foi um símbolo muito importante da capacidade, até mesmo industrial, de produção, né, de atletas por parte do bloco comunista. E da Romênia, que depois teve todo o processo de destituição do Nicolau Ceausescu, com uma participação muito importante também da Nadia Comaneci. Então, existem várias formas da gente debater a geopolítica, né, e essa divisão, enfim, do poder por meio das Olimpíadas. E vários autores buscaram tratar leituras a respeito dessa divisão mundial, tanto na geopolítica como se especializando em específico na discussão sobre as Olimpíadas, mas principalmente a gente pode analisar, né, as Olimpíadas nessa lógica geopolítica, principalmente a partir dessa relação entre o internacional e o nacional, né, uma perspectiva de como que isso corresponde, porque essa é uma das principais tensões que estão acontecendo hoje com relação às Olimpíadas de Tóquio. Uma das Olimpíadas com menor nível de apoio da população à sua realização. Se aqui no Brasil o apoio já foi pequeno, lá no Japão a situação está pior. E talvez seja por causa desse cenário que uma fala do presidente do COI, do Comitê Olímpico Internacional, o Thomas Bach, recentemente, na semana passada, se não me engano, causou tanto estardalhaço, porque diante de uma Olimpíada já não muito, digamos assim, popular, né?
diante de uma situação problemática do aumento dos casos de Covid-19 lá no Japão, né? O Thomas Bach, que provavelmente estava pensando já nas Olimpíadas de Inverno que vão acontecer em Pequim, em Beijing, em 2022, perdão, daqui, né, no ano que vem já, e também em Brisbane, né, que saiu a decisão de que Brisbane, na Austrália, vai receber as Olimpíadas de Verão de 2032, depois de Los Angeles em 2028 e a próxima, né, que será Paris em 2024. Ele estava pensando provavelmente na China quando ele falou justamente que ele estava agradecendo no primeiro encontro oficial dele com o comitê organizador local de, digamos assim, abertura, né, das atividades olímpicas lá no Japão. Ele agradeceu ao povo chinês e não ao povo japonês. Então, essas questões, elas são questões muito importantes, porque talvez esse engano não aconteceria. Em 2016, inclusive, o Thomas Bach deu boa noite aqui para o Brasil e a gente foi ao delírio, né? Enfim, porque às vezes essas coisas elas passam ou até são mais simpáticas. E aqui não se trata apenas de falar de um sentimento, né, de problemas históricos que a China tem com o Japão, assim como a Coreia do Sul, mas principalmente de falar que talvez em outros cenários mais estáveis, talvez em outros cenários em que as Olimpíadas não tivessem sendo observadas como sendo enfiadas goela abaixo da população japonesa, esse fato tivesse passado desapercebido e não tomado conta aí do noticiário na última semana. Então, existem alguns elementos importantes, né, que fazem a gente refletir. São principalmente 4 pontos que fazem a gente refletir sobre as Olimpíadas, né? Em primeiro lugar, como ocorre então essa relação de forças no cenário nacional e internacional, por quais motivos essas relações se encontram dessa maneira, por intermédio de quais mecanismos esse poder se realiza ou é instrumentalizado e quais as possibilidades de mudança num futuro próximo, né? São questões importantes para a gente entender, inclusive a discussão não tão geopolítica, mais esportiva, né? Mas que tem um impacto simbólico muito importante, que é o quadro de medalhas lá no fim das Olimpíadas, né? Bom, para a gente abordar esses 4 pontos, parece ser necessário a gente entender o contexto em que esses jogos, não só o de Tóquio, mas desde da criação dos Jogos Olímpicos modernos, se encontram até hoje, né? Como a gente já sabe, várias vezes isso aparece, inclusive, na mídia, em que pese a mídia pasteurize de uma forma ou de outra essas grandes competições como as Olimpíadas e a Copa. Os Jogos Olímpicos eles foram retomados no final do século XIX por meio da ação do Barão de Coubertin, um francês, né, que tinha uma intenção, né, de reunir atletas amadores de uma forma muito diferente daquela que é hoje, que é essa lógica de competição individual ou de competição inclusive entre as nações. Como a gente pode observar em algumas filmagens que permaneceram desse período, né, restantes, assim, as Olimpíadas na era moderna, elas não escapam de um contexto de superação humana, uma luta do homem sobre seus próprios limites e também de uma luta dos homens contra os próprios homens, ou da humanidade contra si e os grupos que fazem parte dela. A gente pode afirmar isso por 2 motivos. Em primeiro lugar, havia uma insistência muito grande por parte do Barão de Coubertin e do Comitê Olímpico Internacional em não aceitar, quando as Olimpíadas foram criadas, retomadas, né, atletas profissionais. Dessa forma, ao banir aqueles que poderiam estar já acostumados a superar barreiras físicas, psicológicas, dos grandes feitos esportivos, a intenção, tanto do Barão de Coubertin como do COI que ele presidia, parece mesmo estar inserida num espírito de tempo típico do século XIX, de que a humanidade seria o ápice da natureza e o homem branco, em específico, o homem branco, não a mulher necessariamente, sendo o ápice, né, se representaria aquilo que é o máximo na evolução natural. As Olimpíadas, então, elas não escapam de outras discussões daquela época e que hoje ainda a gente enxerga de um certo darwinismo social.
surgindo como demonstração de força e já com um poder simbólico, uma vez que elas vão estar relacionadas também com outros eventos desse período, como as exposições universais, que buscavam demonstrar, a partir do século XIX, o poder e o simbolismo de diferentes países ao redor do mundo. Por outro lado, seria interessante a gente perceber que também se trata de uma luta do homem, uma vez que a definição de humanidade evoluída para o próprio Barão de Coubertin se limitava à parte masculina e branca da população, como era típico daquele período. É notória a história em que o Barão de Coubertin ameaçou se demitir do COI quando várias pressões a respeito da participação de mulheres de forma pelo menos não oficial nos Jogos de Paris em 1900, em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, e em Londres, em 1908, quando ele se deparou com essa situação da participação feminina por causa dessa pressão de diversos diferentes grupos, ele ameaçou se demitir, né? Um relatório do Comitê Olímpico Internacional de 1912 afirmaria, antes da realização das primeiras Olimpíadas com a participação oficial de mulheres, que, aqui é uma frase do relatório do COI de 1912, uma Olimpíada com mulheres seria impraticável, desinteressante, não estética e imprópria. No momento em que as Olimpíadas, hoje em dia, né, e principalmente lá em 2016, eram proclamadas como Jogos das Mulheres, é importante a gente trazer esse debate novamente à tona, de forma a demonstrar a especificidade dos Jogos naquela época, no início dos Jogos Olímpicos, mas também hoje em dia, várias reflexões que a gente pode fazer. Nesse primeiro momento, me parece que a função dos eventos esportivos mundiais seria de demonstração de força, mas ainda de forma individualizada, já que naquele período o indivíduo era identificado como o representante máximo e mais bem terminado da nação como um todo, demonstrando o que todos poderiam fazer, e por isso a insistência em atletas não profissionais. É a superação do homem sobre o homem, ainda se adaptando a um mundo que estava já mudando, né? No qual começa a decadência da ordem internacional europeia, baseada no colonialismo e a sua noção de supremacia racial, de darwinismo social, e na supremacia humana sobre a natureza. Não à toa, os primeiros Jogos Olímpicos, que ainda eram restritos na sua divulgação em razão da falta de meios de comunicação de massa e de um letramento da maior parte das sociedades, não tiveram tanto impacto geopolítico no sentido que a gente geralmente trata eles, como simbolismo e representação do poder nacional, inclusive porque os jogos, né, e as competições que estavam ali sendo colocadas em prática apresentavam, né, outras características, como, por exemplo, o fato de que uma medalha era dada ao melhor poema, a melhor composição musical, enfim, eram outros tipos de discussão. Esse caráter fortemente geopolítico foi assumido a partir de 1936, quando o regime nazista recebe as Olimpíadas em Munique. A partir do momento em que as Olimpíadas são utilizadas pelo regime nazista para demonstrar na prática a superioridade da raça ariana e do folk alemão, as Olimpíadas passam a ter uma outra característica e uma outra funcionalidade, principalmente. A partir desse momento, tanto a quantidade de medalhas arregimentadas por um Estado-nação, como também o uso de aspectos simbólicos são fundamentais para que a divisão de poder ocorra por meio de eventos esportivos. Não à toa, em 1936, que a gente tem os primeiros ensaios artísticos audiovisuais com relação às Olimpíadas, como é o caso das obras da Leni Riefenstahl, né, a cinematógrafa do Terceiro Reich. Não à toa, é justamente na década de 30 que também ocorre o surgimento de um outro grande evento esportivo mundial, que é justamente a Copa do Mundo de futebol masculino, com a primeira edição oficial da Copa no Uruguai em 1930. Né? E aí, a forma como a gente passa a observar esses eventos muda. Essa função de competitividade ela vai continuar no período após a Segunda Guerra Mundial, tanto em razão da bipolaridade que então se estruturou nas relações internacionais, como pela popularização dos meios de comunicação em massa, como rádio, a televisão, o cinema, que permitiram um acompanhamento mais próximo desses jogos. A competição
também acaba se tornando mais relevante em razão de ser o momento em que as duas superpotências, o único momento, na verdade, em que as duas grandes superpotências, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, podiam entrar em conflito direto sem aniquilar o resto da humanidade por meio de bombas atômicas, uma vez que os jogos esportivos serviam de competição, digamos assim, por procuração a uma guerra nuclear que não podia acontecer sem ter efeitos catastróficos para todo o mundo. Esse tema é bem discutido, a competição entre Estados Unidos e União Soviética ela é bem destrinchada, e também em razão do tempo, esse vídeo já está com 20 minutos, eu vou cortar para que a gente possa falar das Olimpíadas da década de 90 para cá, e em específico da questão de Tóquio, né? Os Jogos de Barcelona, em 92, representam uma mudança funcional nas Olimpíadas, em que pese as Olimpíadas de Seul, de 88, tenham sido normalmente consideradas daquelas que marcam o fim da Guerra Fria, né? Não foi muito sucesso, porque lançaram umas bombas da paz, né, lá, e elas foram direto para o ponto mais alto que estava no campo, que era a pira olímpica, e quando ela foi acesa, as bombas foram queimadas. Foi uma coisa meio chocante, né? Mas Barcelona em 92 marca uma mudança bem importante, porque a partir daquelas competições amadoras, na virada do século XIX para o século XX, as Olimpíadas em 92 deixam de ser expressivamente uma questão de competitividade entre as superpotências mundiais, né, como foi não só na bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, mas já a partir de 1936, não é? Para passarem a ser observadas enquanto oportunidade mercantil e econômica. É interessante a gente perceber que a questão da competição entre os atletas continuaria, assim como disputas no quadro final de medalhas, como aconteceu também em Pequim em 2008, Londres 2012, no Rio em 2016, e provavelmente vai acontecer nessa competição. Mas o papel fundamental das Olimpíadas seria principalmente a execução de projetos econômicos caracterizados por seguir as regras do neoliberalismo em voga a partir da década de 90 ao redor do mundo. Até hoje, os Jogos de Barcelona de 92 são considerados um exemplo, entre aspas, do legado positivo das Olimpíadas. Esse legado, obviamente, é observado apenas no aspecto econômico, uma vez que os custos para a realização das Olimpíadas começaram a crescer muito já a partir da década de 80. Além das cerimônias de abertura e encerramento, que permitem que a gente compreenda, como eu disse mais cedo, a imagem que o país quer mandar para o resto do planeta, também me parece importante perceber como o crescimento dos jogos e a necessidade de avanço do esporte de elite ou de ponta aumentaram o custo da realização dessas competições. Assim, talvez não seja mais possível a gente falar desses grandes projetos sem falar de uma primazia econômica sobre a política internacional desde a década de 90. Um momento também que os mega eventos esportivos sucumbem à lógica da forma mercado, para a gente utilizar um termo que vem, né, dos teóricos do neoliberalismo. Isso também acaba justificando e demonstrando uma evolução na importância política dos atores não estatais já a partir dos anos da Guerra Fria, mas que nos anos 90 vão ser fundamentais na exploração econômica desses mega-eventos. E nesse sentido, o Comitê Olímpico Internacional é um bom objeto de estudo de transformação de uma ONG, né, uma organização não governamental internacional, por assim se dizer, que muda de característica ao longo da sua história. Porque a gente não pode se enganar. O massacre, né, ou digamos assim, a pressão que a Rússia vem sofrendo por causa desses escândalos de doping, algo que nunca aconteceu com nenhum outro país, pode ser encarado sim como uma sanção não política e não econômica, né? Mas que, mesmo não sendo política, mesmo não sendo econômica, permanece geopolítica. A gente também não pode achar que a podridão da corrupção e das negociatas existe apenas na FIFA, uma vez que o COI também tem se miscuído em relações perigosas e controversas ao longo da sua história, como a gente tem apresentado aqui. Assim, parece que tem uma mudança na finalidade nessa nova fase das Olimpíadas, na qual, de uma forma ou de outra, a gente se encontrava até Rio 2016. A mudança dos horários e dos vários esportes nos Jogos do Rio, digamos assim, né, para que esses jogos, independentemente de serem realizados em horários ou em momentos
bons para os atletas. O fato de que as Olimpíadas ocorreram no inverno aqui no Brasil, mas no verão europeu, como normalmente elas são realizadas, né? A tentativa de despolitização forçada das manifestações contra o governo golpista e interino do Temer. O fato de que dezenas, se não centenas de cadeiras nos lugares de competição ficaram vazios, demonstram que, ao contrário do que foi prometido, e ainda é prometido, não houve muito o legado, digamos assim, que era a frase que era utilizada lá, o benefício direto local das Olimpíadas, uma vez que elas estão voltadas para outros mercados, e não para a realidade local. Não apenas o mercado consumidor de competições que assiste aos jogos por meio da televisão e da internet deve ser incluído aí, mas todos os próximos 4 anos na publicidade esportiva, na comercialização de aparatos esportivos, né, nas roupas, nos sapatos, né, nos tênis, enfim. Tudo isso depende das Olimpíadas. Como na Copa do Mundo, não são apenas as delegações que competem, porque ali nos jogos também estão seus patrocinadores. E isso leva aos nossos questionamentos. A própria pauta de compra e venda de materiais esportivos por parte de nós, consumidores de roupas e aparatos relacionados aos exercícios musculares, será pautado pelo desempenho dos materiais utilizados durante a competição olímpica, né? Para que a gente possa falar ainda de Tóquio nesse vídeo, que é um pouco comprido, né? Gostaria de abordar o fato de que, se essa era a nova realidade até 2016 aqui no Rio, a leitura dos pressupostos geopolíticos favorece uma outra possibilidade também, né? A possibilidade de mudança. Volta e meia sai no noticiário a informação de que alguma cidade ou país votou por não sediar as Olimpíadas em razão do custo de realização, né? Inclusive porque Brisbane, em 2032, que aceitou agora sediar, né, que foi a cidade que foi escolhida ontem, na verdade, né, para virar a sede de 2032, na realidade ganhou essa competição ao fazer um pacto entre, né, o governo federal australiano, o governo provincial e as prefeituras para dividirem o custo entre si da realização dos jogos, né? Então você percebe que tem aí uma discussão que veio, né, se acumulando e que desde 2016 aparece já com uma questão de custos, o que pega também aqui no caso do Reino Unido, do Japão, né, de Tóquio 2021, ou 2020 mais um, como a gente está chamando aqui. Porque no fundo, como a gente pode observar por meio da participação de algumas delegações, como a da Palestina, como o time olímpico dos refugiados, existem outras formas da gente fazer esses jogos. Um dos pressupostos básicos da geopolítica é a dinâmica, a mudança, e que essas mudanças podem acontecer caso elas tenham uma função política representativa e ajude a mudar um pouco as coisas. Parece que iniciar discutindo as relações de poder nelas presentes, seu uso, novas possibilidades, como aquelas abertas pelos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, os Jogos Gay, a competição do mundo de países não representados na FIFA, apresenta algumas possibilidades de mudança, caso eles sejam utilizados por nós mesmos, possibilitando alianças, práticas, melhoramentos para a promoção de uma troca de fato entre as culturas e uma convivência que pode ser mais pacífica entre as nações. Nesse sentido, é interessante a gente perceber alguns fatos que andam acontecendo com relação a Tóquio 2020 mais um e que apresentam um pouco essa discussão. A gente teve um debate muito importante, a gente está tendo um debate muito importante a respeito das manifestações políticas durante as Olimpíadas. Porque, por exemplo, no jogo do Brasil contra a Alemanha ontem, os jogadores não sabiam direito o que fazer quando tocaram sinos, em razão dos mortos da Covid, né? Qual é o protocolo e qual é o limite da manifestação política? A gente teve o caso da Naomi Osaka, né? A tenista, se não me engano, ela é cidadã do Japão e dos Estados Unidos ao mesmo tempo, e ela, assim, declarou-se, né, oficialmente fora de Roland Garros, por exemplo, em razão da pressão por ela se posicionar politicamente. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o posicionamento político com relação a questões raciais é considerado, hoje em dia, algo marketizável
pelas grandes empresas que dominam essa lógica. Portanto, talvez Tóquio 2020+1 seja a nossa primeira pedra de toque a respeito de como que isso vai funcionar nos próximos anos. Não apenas por ter sido realizada depois da pandemia do Covid-19, ou durante a pandemia do Covid-19, que a gente tem que prestar atenção se não vai se tornar de fato uma sindemia dessa doença, né? Mas principalmente pelo fato de tocar em questões sensíveis com as quais o COI e os atletas têm que se encontrar cada vez mais. Por exemplo, há uma questão importante nas relações entre Japão e Coreia. A delegação da Coreia colocou uma bandeira nas suas instalações, né, que dizia eu ainda tenho o apoio de 50 milhões de pessoas coreanas, né, de coreanos e coreanas, se referenciando à população, né? Essas bandeiras são bandeiras que remetem ao século XVI, a uma batalha naval entre a esquadra coreana e a esquadra japonesa, que foi vencida pela esquadra coreana, em que um oficial disse que ainda tem o apoio de poucas naves, mas conseguiu destruir a frota japonesa. Ao mesmo tempo, o governo japonês tenta justificar o uso da bandeira imperial, muito relacionada ao colonialismo japonês no início do século XX, né, desde o início do século XX, a expansão, o imperialismo, a violência, o descumprimento com direitos humanos, e a partir do do final do século XIX, começo do século XX, mas principalmente a partir de 1910, em direção à Coreia, à China, né, tentando justificar o uso da bandeira imperial como algo típico ali da região. A Rússia continua com casos de doping, ela não pode executar. Os atletas não vão competir com o título Rússia, eles vão competir com o título Atletas Olímpicos, Comitê Olímpico da Rússia, né? Eles podem usar a bandeira, mas o hino não vai ser utilizado e a bandeira Rússia não pode, a palavra Rússia não pode aparecer. O hino a música que será tocada será uma música do Tchaikovsky, não o hino da Rússia. E ao mesmo tempo tem um time, né, o time de nado sincronizado do país diz que foi bloqueada a possibilidade de usar um uniforme que tivesse o desenho de um urso, né? Então, esse tipo de discussão, esse tipo de debate levanta justamente as discussões sobre política que agora vai ter que ser trazida para dentro do COI, vai ter que ser discutida dentro das Olimpíadas, e talvez acompanhar esses jogos seja algo muito interessante. Se você quiser que a gente faça vídeos específicos sobre a cerimônia de abertura, sobre os filmes, né, que vão passar, sobre a competição em si, se vocês quiserem que a gente faça outros materiais com relação a isso, coloca aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz de ter o feedback de vocês. Bom, gente, é isso. Obrigado. Bons jogos dentro do possível e até semana que vem.